volta diretamente do estúdio Mercearia, gravando para as rádios Quatro Tempos, Rádio Overrocks, Rádio Rock and Roll School, Rádio Alta Tensão de Portugal e agora que a partir desse ponto também para o canal do estúdio Mercearia no YouTube. E a partir desse ponto a gente recebe o nosso convidado no bloco entrevista. Senhor Vanderlei Batista, obrigado por estar conosco aqui novamente nesse mal acabado programa Zine-se, cara. Você é de casa, eu suponho que você tenha sido influenciado a entrar no mundo do rock pelo seu irmão, o icônico Gilmar Batista, visto que ele é muito mais velho que todos desse planeta Terra. Fora essa absorção roqueira por contato familiar, cara, quais outros rocks você ouviu fora do seu lar? Cara, dizer assim, valeu pelo convite primeiro, né? Assim, é massa estar por aqui, aí, com o meu codinome real, né? Inclusive, né? Vanderlei Batista, né? Quase ninguém chama assim. Então, assim, cara... A dona Socorro se chamava. Hã? A dona Socorro chamava. Não, me chamava de Vando. Só quando tava com raiva. Vando, era muito pior. Né? Então, assim, é porque lá, por conta da história do Gilmar, com aquela história dos Batista, né? No peito, né? Acabou que virou Batista, mas... onde eu assino Santos, né? Assinava Santos, Vander Santos. Hoje eu assumi já o Batista também, porque é o que todo mundo conhece, não adianta você negar, né? É tipo você ensinar Felipe e tirar o CDC. Todo mundo vai falar, quem é esse? Ninguém associa, né? Associou ao nome, né? Então, para mim, assim, meu nome profissional, que eu uso para as coisas que eu faço profissionalmente na área de arquivologia, né? É Vanderlei Batista dos Santos. Mas da área de arte é Vander Batista e foda-se, né? Quem souber quem é, ok. Mas assim, se você falar de influência, eu vou falar com verdade aqui, eu vou falar do que minha mãe e meu pai ouviam, né, cara? Então é bem complicado. Então se eu falar que eu achava um puta presença de palco o Sidney Magal, por exemplo, é um fato, que o cara sabia trazer o povo para o lado dele, apesar de eu achar a música de merda. Mas assim, eu sempre achei muito, muito interessante o tal do lead vocal. Por exemplo, assim, eu acho a voz do Ozzy uma merda. Mas, cara, o Ozzy no palco é um cara... Eu fico olhando, cara, se transforma. Ele transforma. Né? Então é massa, assim, é diferente você pegar um Robert Plant, que é outra coisa. Um puta de uma voz e sabe portar. Mas, assim, eu gosto muito desses caras. Então, assim, quando eu resolvi começar, por exemplo, a cantar, aí é outra coisa. Eu falei, que música que eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Aí é outra coisa. Pô, aí, com certeza a influência do Gilmar foi bem, bem forte nisso, né? Então, assim, e diria porque o Gilmar tinha muitos contatos para fora, né? Então trazia daquele, eu acho que dos discos mais famosos que a gente conhece, aquele The Vikings Are Coming. Que é aquele, cara, muito maravilhoso. Aquilo, maravilhoso. Né, então aqui todo mundo tem, você vai ouvindo música, bandas ali, cara, que diferença. Que porra, e funciona. Funciona. Antes daquilo eu ia falar assim, pô, essa música é uma merda. Pô. Mas que você vê que ele diz, todo mundo com a pencha de punk, que eu falei, pô, então punk não é só aquilo que a gente tá tocando todo dia aqui, dá para ser mais. É muito mais, vamos dizer assim, o jeito de ser do que aquilo que você está tocando. Né? Eu descobri isso, inclusive, da pior maneira, em São Paulo. Segunda vez que fui tocar lá, com alarme, né? E os caras estavam descendo cacete no Redson, porque falaram assim, pô, esses punks, que é punk só de cantar, velho, não são punk, não. Punk que tem, como diria um brother falar, punk tem que potrestar, né? Você tem que ir para além desse negócio do palco, né? Cara, eu acho que cada um dá o que tem. Dá o que tem. Tem gente que tá lá e a gente fala muitas vezes assim, o cara sai para um protesto e depois vai para casa, assiste televisão e liga na HBO e, porra, sabe? O cara que tá fazendo a música lá talvez não esteja colaborando igual poderia. Mas é uma colaboração, velho. Ele que tá podendo, então... É meio que igual o cara que reclama, né, das letras do Rage Against the Machine, né? Sim. Você não sabia que essa banda era esquerdista ou a mesma coisa do Roger Waters quando tocou em Brasília. Os bolsonaristas ficaram putos quando ele apresentou a verdadeira motivo das músicas dele, sim, né, cara, e tal. Aqui, mais pra perto, alguém fez vários comentários sobre o Chico César, né?
Que alguém falou, pô, mas eu gosto da sua música, mas você começou a ser muito isso. Cara, então Você viu a resposta dele? Eu vi, achei Eu maravilhoso. prefiro que você nem me escute. Porque assim, se você não entende o que eu tô cantando, é melhor que você não me escute. Pois é, então assim... Eu não sou só entretenimento. Perfeito. Então, para mim, a ideia é sempre assim, é isso aí, influência. Influência foi isso. Então, fui bem punk, mas, pô, eu sou filho da década de 70, né? O que é que a gente ouve? Rock and roll. Então, aí essas coisas todas, Black Sabbath, AC/DC, Purple, para mim sempre foi o the best of. Cara, você comentou aí, eu tava pensando aqui, que ele falou do Sidney Magal, né, cara? Aí depois que ele falou do Sidney Magal, eu comecei a lembrar de uma certa... Não fala similaridade e tal, mas a dança que ele fazia talvez remete um pouco talvez do Elvis também, né? Aquele lance da cintura ali e tal, né, cara? Ele tinha... Tentava, assim, tem a música, ele sou como você já sabe, amante latino. Aquela coisa do latino lover, né? Então, assim, ele queria botar esse negócio, que era mostrar o peito, mostrar a bunda, mostrar o negócio. E o Elvis ficava naquele remexido lá, só era outro estilo, mas o foco era o mesmo, né? Eu sou gostoso, pode chegar. Esse era o foco, né? E, assim, eu lembro de uma coisa que complica sobre isso, que é interessante, porque uma amiga, na verdade... uma ex-namorada do Gilmar. Um dia eu fui tocar aqui, ela subiu, me olhou, assistiu o show e falou assim, cara, mas você sobe no palco, você fica sério demais. Aí eu, cara, depois fiquei processando, falei, cara, mas porra, eu tô falando só de merda. Eu tô só falando que o neguinho tá se fudendo, que... Eu falei, como é que, sabe? Não dá pra sorrir muito, Não dá pra né? sorrir muito, sabe? Pô, às vezes é legal, tem uma galera pogando e tudo mais, e você até se dá o direito de ficar curtindo, mas é uma letra que não te permite ficar sorrindo. Pô. Então o mundo vai acabar numa grande explosão. Não, lembrei agora. É que é Eva, a música Eva. Eu lembro de alguém que falou assim, a música que todo mundo fala, foi até o do Vivier que falou. Acho que eu nunca vi um neguinho falando sobre a extinção da humanidade, todo mundo sair sorrindo. Que é a música Eva, né? Vamos só sobrar nós dois. Então, cara, e você também é irmão do Giovanni, né? Que é um produtor cultural das antigas também. Seu pai também era músico. Sim. E como é que foi crescer, cara, em um ambiente familiar tão envolvido com arte? Cara, muito, muito divertido, tá? Aí, nessa brincadeira aí que você listou, eu listaria, acrescentaria o meu irmão, o Lamartine, que faleceu, né? Que chegou acho que foi... O Lamartine, muito tempo, foi referência para mim, para o Gilmar, principalmente, que era um músico de verdade da família, né? Porque a gente faz e briga, mas o Lamartine era formado em música pelo UNB, né? Ia dar aula de música na escola de música. Então, assim, ele foi componente da Orquestra de Violões de Brasília. Então, ele era músico, né? E era o mais novo de nós e foi o primeiro a morrer, né? Então, um negócio assim, espero que os outros demorem um pouquinho, porque tá divertida essa família. Então, assim, a grande questão de estar nessa família era justamente porque a gente não tinha como não participar das coisas. Então, o meu pai tocava pífaro de metal, né? Ele tinha um acordeão que ele sofria lá, não tocava quase nada, mas estava lá e a gente via aquilo, ele queria tocar o violãozinho dele, né? E de vez em quando aparecendo com pandeiro, uma coisa assim que ninguém... De onde que ele vinha para fazer o quê, né? Porque ele não saía para a rua para tocar, ele não fazia, mas ficava lá naquelas... Então, assim, era divertido isso. E, às vezes, era muito interessante quando ele pegava aquilo, pegava a gente tentando aprender. Eu acho que era mais... Às vezes eu fico pensando que ele queria era isso. Chegava, botava ele lá... Queria incentivar, né? Igual a gente. Não mexe. Não mexe sabendo que você ia mexer. Então, era bem divertido, assim. Eu falo para todo mundo de um dia... que eu passei umas 3 horas rindo do Gilmar, porque o Gilmar, lá quando a gente morava na 6 do Oeste do Gama, né, a gente fez um estúdio lá para o Gilmar sair lá atrás, com a banda ainda era Studception Thunder, né, antes do RD, né, que era o expositório de nêutrons. Né. Então, ensaiava lá e o meu pai, um dia o Gilmar voltou lá na cozinha, meu pai estava fazendo almoço, e ele fala assim, papai, aquela cara de irritado, né? Eu falei, papai, você não gosta de música punk? Ele, não, eu gosto de música que acompanha. Você tá tocando num lugar, o cara tocando no outro, que porra de música é essa? Aí eu tava lá na sala e falei, levou, hein, moleque?
Cara, então assim, era desse esquema. A minha mãe, quando eu comecei a fazer teatro, a minha mãe ia em todas as peças. Você sempre deu, assim, pra artista, né, cara? Não, eu preferia só participar das coisas. Desculpa. Quinta série, desci. Mas o que aconteceu foi o seguinte, meu problema, eu queria muito tocar. Mas eu não me via na frente de ninguém. O cara me olhando assim, eu falei, caralho, o que eu vou fazer agora? Agora, e se eu errar? Sabe essas coisas? Então, eu tinha uns amigos que fazem teatro, conhecido mais Giovanni, do Gilmar, e eles me chamaram um dia, e eu fui pensando assim, com esse negócio do teatro, eu vou estar hoje, por exemplo, aqui, falando sem estar pensando o que é que estão pensando. Então, assim, começar a falar, aprender a respirar. Então, o teatro, para mim, foi mais liberdade de conseguir ser quem eu era na frente dos outros, sem me preocupar com os outros, do que qualquer outra coisa. Descobri com o teatro que eu gosto muito mais do bastidor de teatro. Sabe que eu estava vendo vocês fazendo aqui o programa e pensando, pô, ali tem um corte legal, dá um corte aqui. A minha cabeça funciona muito como técnica, sabe? Eu fico pensando assim... Então, quando eu comecei com banda, por exemplo, por conta disso, eu tinha uma coisa que você não via no Spunk Not Dead, né? Eu queria fazer uma música em que determinada hora a gente pula para um lado, a gente pula para o outro, determinada hora o cara entra com o back junto comigo, determinada hora a gente vira de costa para o público. Então, assim, uma coisa mais cênica, e isso a gente acabou nunca fazendo, porque o Valbert, por exemplo, ele já sentia um pouco mais constrangido com isso. Não, cara, a gente vai fazer teatrinho, sabe? E ainda assim, ele ainda fazia algumas coisas, né? Mas, assim, a gente fica meio nessa, porque parece que não é bem o que a gente está fazendo. Não dá para misturar as coisas, mas eu gosto dessa coisa, né? Iluminação, eu amo uma iluminação de palco bem feita. Infelizmente, talvez a gente não tenha tanta gente boa em shows pequenos. Até e recursos financeiros para isso também, né? Porque Sim. tudo onera, e tudo que onera para um show underground... Não dá para fazer. Não dá para fazer, infelizmente. Então, né, vamos conseguir uma luz geral, vamos, tá bom, deixa isso aí. Vamos conseguir um canhãozinho de luz focado e a gente botar ali um gelo seco. Resolveu muita coisa. E alguém fica lá trocando a cor. Resolve, cara, resolve assim. Mas é isso que você está falando, cara. O que está faltando... Quando eu comecei mesmo de verdade assim, eu estava querendo fazer, por exemplo, teatro de verdade, que eu consegui fazer um projeto na fundação, eu consegui comprar, como resultado, uma série de coisas de iluminação. Só que eu cometi um erro. Eu fui e equipei uma escola pública que era onde ensaiava. Aí trocou o diretor e o cara não reconheceu que aquilo era nosso. Ficou com o seu equipamento. Ficou com o equipamento. Que legal. E, cara, gente boa. E é isso, né? E você ainda trabalha com teatro ainda ou não? Não, teatro eu parei. Eu trabalho com teatro comecei a trabalhar com teatro ali no final da década de 80, né? Quando participei de um projeto chamado Descalço na Rua, que era teatro de rua mesmo, né? Depois disso aí, entrei em vários grupos, filho de Mambembe, Luarte, criei o Transas e Tranças, né? E participei de outras oficinas e tudo mais. Mas, assim, o que acontece, cara, é que eu, querendo ou não, você vem para cá no sábado fazer um programa e marcou com Cidadão Não Vem. Já aconteceu. Aí você fala, aconteceu. cara, eu estou investindo meu tempo, estou saindo de perto da minha família para estar lá. E o cara foi, não, você adoeceu de boa, mas não, ele está no churrasco lá da galera. Então, assim, acontece uma vez, acontece. Eu também vou fazer isso uma vez. Agora, quando isso vira regra... Vira frequência, né? Aí você fala, porra, eu tô deixando meus domingos para fazer isso e ninguém tá comprando a mesma ideia? Não vou. Aí eu entrei em seguida que eu comecei a fazer monólogo. Criar monólogo para poder fazer. Mas, como eu falei, não era o meu tesão estar na frente do palco. Eu comecei, num dos trabalhos que eu fiz lá no passado, eu estava querendo fazer peças de 2 pessoas para poder garantir que o elenco estava ali. Uma pessoa conversa com a outra, a gente conversa, resolve. Vamos no boteco ensaiar o texto? Gera alguma coisa. Mas aí, cara, desisti. Um amigo... Hoje, o meu grupo, a gente era oficial, tinha seja CNPJ e tudo mais. Aí, a gente parou e descobriu quem estava devendo, porque a gente não paga imposto de renda, né? Uhum. Mas você tem que declarar todo ano que você não paga imposto de renda. Senão, há uma taxa mínima que você tem que pagar. E aí, eu fiquei 7 anos sem fazer isso. Putz... Eu estava devendo a grana, aí tinha um amigo que tinha um grupo lá no Gama, o Valdeci, um grupo chamado Semente, né? E ele perguntou, eu falei, vou fechar. Aí ele falou, sabe quanto vai ficar?
Eu falei, não sei, ainda vou entrar nisso. Aí ele falou, cara, dá esse CNPJ para mim? Eu falei, cara, se tu pagar as contas, o CNPJ é seu. Então foi isso. Então ele foi, ajudou a pagar as contas lá, tudo, o negócio, fechou tudo e transformou o CNPJ, agora chama Semente, Cia Teatro do Gama. Mas você, o Giovanni Batista e o Gilmar, eles têm a Companhia Lives da Lua. Sim, no Gama, né? Tem. Você acompanha esse projeto ou já deu algum tipo de curso lá dentro desse projeto dos seus irmãos, cara? Não, o primeiro trabalho, quer dizer, mais ou menos, né? Eu sempre, de alguma forma, estava perto, né? Mas nunca falei, porque eles fundaram a companhia depois que eu vim morar aqui no Plano, né? Então lá eu já não tinha tanta participação. Eles, no ano atrasado, eles resolveram fazer um projeto que incluía a gestão da documentação, aí me contrataram como arquivista lá para organizar as coisas lá. E recentemente eu usei da companhia para poder lançar o livro lá. Então aí foi bem interessante, porque eu queria estar no lugar vamos dizer assim, de onde eu saí, onde eu comecei a fazer arte, e era lá, tinha que ser lá. Então, assim, depois eu fiz até outra aqui, mas lá foi muito interessante. Cara, Wander, e os seus descendentes, cara, demonstram alguma inclinação musical, cara? E você os incentiva, de alguma forma, para o universo da criação de músicas ou algo nesse sentido? Sim, né? Eu tentei, não, mas a prática fazia sim. Porque, assim, quando o Nicolas nasceu, por exemplo, eu tocava. O Nicolas e a Ingrid são os dois mais velhos. Quando eles nasceram, eu tocava no RD. Não, o Nicolas eu tocava ainda no Algo, que era uma banda, para mim, era uma banda punk que tinha uma viola de arco. Né? Então, para mim, era. Tanto que a gente chama brincar e falar que era punksivo, né? Era uma banda punksiva. E o Nicolas acompanhava isso. Então, desde pequenininho, eu botei o Nicolas lá no projeto Música para Criança da UNB. Ele tinha 1 ano e meio. Não, tinha 2 anos. E aí, foi nos negócios, quando a Ingrid nasceu, a gente já estava com ele lá dentro, foi mais fácil. Ela entrou, acho que com 8 meses, ela já entrou no Música para Criança. Os dois são formados pela Música para Criança da UNB em piano. Caralho. Os dois são. Então, e o Nicolas hoje, cara, assim, meu violão sempre foi violão de fogueira, né? O Nicolas toca um violão desgraçado, toca muito bem. E está evoluindo para o piano. Ele tá malhando sempre. Ontem eu estava vendo ele passando lá, ele passou o Moza, passou a cara do caralho, eu olhei assim e falei, filho da puta, velho. Falei, caralho, o moleque vai... E ele quer, né? Hoje ele está no UNB fazendo tudo que tem a ver com arte, né? Que é a engenharia da computação. Mas, assim, ele não queria. Então, eu falei, cara, foi uma conversa que eu tive com ele, né? Pega um negócio que dá grana, porque a engenharia da computação vai dar grana. E, cara, se você quiser entrar para uma vertente de som, tu tem aí, ó. De música, você tem a parte de engenharia todinha que vai te dar base para criar software de música, de estúdio, cara do caralho. Se você descobrir uma outra entrada no meio desse caminho aí, pô, é outra coisa, porque acontece, né? Aconteceu comigo com a arquivologia. Eu entrei para fazer... Não entrei para fazer arquivologia, eu entrei para fazer um curso noturno que tinha, porque eu queria fazer um que era diurno. Só que tive lá, cara, uma vez estando lá, as coisas foram caminhando, eu fui gostando do negócio. E é isso, então vai que ele realmente vira um engenheiro. Mas ele é um músico monstro, e eu acho que ele vai... Ontem ele foi ensaiar com a bandinha de brothers lá para cantar System of a Down. Então, assim, quando ele escolhe também as opções, eu também fico feliz com isso, né? Mas e a Ingrid, cara? A Ingrid, ela não se afeiçoou demais com o instrumento, porque ela fala que o problema dela foi o professor, né? Que tem professores que o piano, a professora dela falava sempre, piano é uma madrasta. Se você deixar de brincar com ele hoje, amanhã você esqueceu. Então, a professora tinha isso na cabeça, tem que malhar todo dia, malhar todo dia, malhar todo dia. E a Ingrid não é uma pessoa que lida bem com essa pressão. Mas, assim, todos eles desenham também. Acho massa, menorzinha, vive todo dia. Semana passada ela falou uma coisa, as coisas de filho com o pai, né? Ela falou assim, papai, uma amiga minha olhou um desenho que eu fiz e falou assim, Isabela, que desenho bonito. Ela falou, você precisa ver o meu pai. Eu falei, que massa, cara. Então, assim, eles têm, essa verve artística já está lá. Eu não preciso mais me preocupar. Talvez me preocupar se eles vão vir só querer ser artista. Bora ouvir som aí. Bora ouvir o The Clash com Police on My Back. Esse foi o The Clash com Police on My Back. Cara, e você esteve ao lado do Valbert durante um
tempo, né? Em diferentes momentos aí da Alarme. Eu queria que você falasse um pouco aí desse período e não esquecendo de falar dos materiais que você gravou com a banda aí e 3 shows marcantes ao lado da cara. Alarme. Então, assim, é engraçado essas coisas de banda da década de 90 no Brasil, né? Porque eu lembro que no começo da década de 90 eu acho que eu trocava em 5 bandas, né? Então, eu lembro do Juliano tocava em 6 ou 8 ou 9, né? Então, assim, a gente não tinha muito músico disposto a se juntar à banda, então quem estava disposto ia puxando para várias bandas, né? Maciel era outro, que tinha um caralhada de banda, baterista, né? Então, assim, eu estava querendo montar uma banda, por influência, realmente, quando estava só o Joseph Vonner, eu conhecia muito o Betinho, que era baterista do Instituto Zeppelin, né? Colado com o Gilmar lá. Então, aí eu chamei o Betinho um dia e falei, vamos montar uma banda? Aí ele falou, pô, mas só eu e você? Eu falei, baixo e bateria é o suficiente, depois a gente pensa no resto, né? E nessa evolução a gente começou a fazer, a gente fez uma porrada de música, no mínimo umas 8, né? E chamamos outras pessoas que ao longo do tempo não foram dar certo, só ficava eu e ele. Aí o Betinho um dia pediu para sair, porque trouxe outros moleques, o Eltim, aí foi um bando de gente, assim. Tá. O fato é que, num período aí de 1 ano, em que a gente não tinha feito nenhum show ainda, né? O único show que a gente foi fazer era com o Carlinho Parasita, e deu uma tempestade lá, velho. Na hora de a gente entrar no palco, deu uma tempestade, o show parou e não teve outro. Então, no dia que a gente ia tocar, a gente não tocou. Nosso quase estreia. E aí, quando aconteceu isso aí, estava acontecendo lá com a Alarme uma série de merda, assim. O tempo todo saía o baterista, eles pediam o guitarrista, né? O baixista, eles pediam sempre o baixista. E eu sempre perdi o guitarrista, né? E aí o Betinho tocava com a gente e tocava com a Alarme. Então tocava eu, Betinho e alguém, e o Neném, o Betinho e alguém. E aí um dia, nessa conversa toda assim, eu falei, pô, depois chamar o Neném para tocar com a gente, né? Aí eu fiquei em 2 bandas também, o Neném, pô, mas você não podia tocar com a gente aqui também? Aí quando entrou nessa conversa toda, a gente falou, bem, o Alarme tem mais estrada, e embora eu preferisse muito mais o Exocet, porque era o nome da minha banda, né? E naquela época surgiu o Fausto com aquela música. Aí foi super, falou, vamos deixar lá. Pois é, vamos ficar com a lá mesmo. Então, assim, porque quando falava... Aconteceu isso no nosso pré-estreia lá, velho. E agora a banda é Exocet. Eu tô no calcinha! Calcinha! Pois é, então era melhor ter o Alarme. E aí a gente juntou e pegou as músicas que eram do Exocet. Então, assim, acho que do primeiro material lá da gente, que foi um cassete chamado Alarme, eu acho que se chama Alarme mesmo. Não, Lutar Pogá. Agitar Pogá. Primeiro cassete que eu participei com Alarme, né? Agitar Pogá, acho que mais da metade das músicas eram músicas que eram do Exocet, né? Então, eu tinha ali, acho que, Exploração, eu não lembro das músicas, tem muito tempo que eu não... Tem música pra caramba nessa demo, né? Tem, acho que são as 8. Cara. Ela é assim, bem... Foi bem... Essa demo é bem legal, cara. Eu gosto muito dela, assim, já copiei já pra CD-ROM, pra poder... Aí depois pra pendrive, eu tenho a fitinha até hoje. Da época, com capinha verde. E aí, em seguida, a gente trabalhou com... Estava evoluindo enquanto ensaiava, começou também sempre a produzir coisas, né? Começou a tocar muito. E a gente passou por aquela Olho de Solidão, que já é um EPzinho, que a gente gravou também, tem umas músicas ali bem marcantes pra gente, né? Eu gosto bastante daquele EP. Tem dos que eu participei. Depois acho que tem uma participação com esqueci o pessoal lá de São Paulo, em que fez o Desordem e Progresso. O Sérgio da Scanoise, da No Fashion Records. Exatamente. O Progresso da Regressão. Progresso da Regressão, exatamente. Os Scanoise. Que a gente, Scanoise foi legal, porque a gente fez um show lá no Itapuã ainda. Onde tinha um cinema, né, velho? Exatamente, aquele show foi muito divertido. Voltando para sua pergunta, então, assim, shows que eu amei, assim, tocar com Alarme mesmo. Primeiro de todos, com certeza, foi o primeiro show. O primeiro show que a gente tocou lá na boate do irmão do Neném, que tinha lá no Gama. O que faleceu, né, cara? Foi, exatamente, que foi o 1992. A gente conseguiu abrir o primeiro show que eu toquei com a Alarme, foi abrindo pro Cólera, fazendo o 992, os 10 anos lá daquele disco deles. Eu tenho esse disco, um discaço. Eu disse que é camisa. Foi muito, sabe, assim, massa demais, assim, pô, me diverti para caralho, sabe, assim, tava... Todo mundo já foi aqui no show do Cólera, sabe que é impossível você sair de lá sem estar rouco, né? Então, assim, e o corpo doendo.
Então foi isso, assim, esse show foi maravilhoso com do Alarme. Eu acho que o outro que eu diria do Alarme, que foi maravilhoso por outros motivos, porque, de novo, foi com Cólera, eu não lembro qual era o esquema, a gente foi tocar em Sobradinho, e ninguém botou fé que o Cólera em São Paulo, ela que estava indo. Então a gente botou no cartaz, Cólera tal. A gente foi abrir o show 8 horas da noite, tinha 3 pessoas dentro do show. Só. E era o Alarme que abria, e só o Cólera era o Alarme, que o resto tinha pedido, cara, não queria sair muito tarde, não. Então, vocês vão tocar, se quiser botar outra banda antes, bota antes, mas eu quero subir no palco 9 horas. Né? Então, a gente foi fazer isso aí, cara. E o Denê não queria começar o show, porque não tinha ninguém dentro, velho. E aí, cara, tocamos para 6 pessoas. Alarme, só assim... Mas eu tô falando que eu gostei muito, que foi divertido, sabe? Você nem tava cagando o que tava acontecendo, só a gente, sabe? Então, vamos tocar. Não saímos direito. Vamos tocar, velho, não tem ninguém vendo. Agora, ensaio, né, é bom que a gente já vê se funciona essa música, tal, assim, e tal. Cara, aí acabou o nosso show, o Nenê foi pro lado puto, fomos tomar cerveja lá, falando, vai... Puta que pariu, né? Aí o Red subiu pra tocar, ainda tinha 6 pessoas ainda. Na hora que eles começaram a tocar, cara, o pessoal lá fora, velho, qual é em São Paulo mesmo, velho? Deu umas 100 e tantas pessoas, velho. Assim, de hora, assim, entraram. Ou seja, a galera tava lá fora porque não tava botando fé. Exatamente, velho. Eu falei, caralho. Depois a gente conversando com o Red, indo embora, ele falou, cara, mas que doido, né? A gente tocando, os caras entrando. Eu falei, pois é, e a gente tocou e ninguém entrou. Mas foi assim, divertido, assim, pra caralho, assim, com Alarme, pra mim, acho que foi esses best, assim. Eu cheguei a participar de algumas coisas com o Alarme posteriormente, em eventos pontuais, assim, que o Denê pediu pra eu cantar. Mas esses 2 shows foram divertidos. Tem mais um. Tem um terceiro. Esse é importante, foi do ACB Rock. No Buraco do Rock, No né, Buraco do Rock. Aquele show foi muito legal, cara. Aquele show foi, puta que pariu, foi muito massa, assim. E por tudo, né? Por tudo, aquela história depois do Cláudio chamar a gente pra dar o cartazinho de sei lá, não sei Troféu o quê. Buraco do Rock. Era, não sei o quê, fundador da ACB Rock, sabe? Foi muito divertido, assim, dessa coisa. E aquele espaço lá era... Foi uma conquista coletiva, né, Sim, cara? Exatamente. ACB Rock, assim. Por conta disso, assim, essa história toda, eu lembro do Fu falando um dia, que quando a gente estava naquela briga com a Associação de Músicos, né? Que o pessoal queria que a gente tirasse carteira para tocar, essa brincadeira, lembra? Que o Fu lembrou a frase que eu gostava muito, que ele falava o seguinte, a música que eu toco não precisa da sua carteira. Que é isso, cara. Assim, exatamente. Então, essa era a brincadeira. E foi muito massa aquele negócio ali, que é essa brincadeira. E nesse processo antes, né, você teve aquele negócio daquele que você também participou, do Imagem de Distorções. Terapia, né? Projeto Terapia Mais Distorções. Aquilo foi muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. O Eduardo... Tem que cumprimentar. Toda vez que eu vejo, eu falo, cara, aquele projeto seu foi muito filé, velho. Na verdade, o projeto é meu, né, cara? Então... Pra terapia, o projeto é meu. E aí Mais um comprou a briga junto com o Goiano, né? E todo mundo, né, cara? Perfeito, cara. Ô, Vanderlei, você também tocou com seu irmão, né, cara? O já citado Gilmar, na RD. Uma banda que é uma verdadeira instituição do hardcore e candango. Observando hoje, assim... já muitos anos fora, qual você acha, sem quebrar as coisas, por favor, cara, a melhor formação da RD e como você analisaria a fase do compacto My Brasil? Que pariu, vai quebrar tudo mesmo, filha da puta. Cara, melhor formação, e aí eu acho que eu vou tirar um pouco da história do que eu falei, que a questão do Ozzy, por exemplo. Né? Eu prefiro o Ozzy como vocalista do que o Dio, né? O Daughtry, o vocalista do The Who. Eita porra. Acho que é Roger Daughtry, né? Eu acredito que sim. Acho que sim. Por exemplo, se não for, vai ser. Se não for, fica sendo. Eu prefiro o Ozzy do que ele. E ele é muito mais técnico que o Ozzy. Né? Mas, assim, estar no palco, o jeito de se portar, eu acho muito mais Ozzy. Então, assim, o RD já teve músicos do caralho. Muito músico do caralho mesmo. Mas eu vou tirar isso da pauta. Eu vou colocar na pauta aquilo que eu acho que funcionava legal no palco. É o feeling, né, cara? Exatamente.
Então, assim, infelizmente, nessas brincadeiras, sou obrigado a me tirar da brincadeira. Eu adorava tocar no RD, gostava demais, me sentia super... A minha formação em que eu estava, que eu achei a melhor de todas, assim, era Gilmar, só vocal, eu no baixo, o Marcel na batera e o GB da guitarra. Para mim, foi a melhor formação de eu participar. Assim, gostei demais de tocar com o Juliano, acho fantástico tocar com o Juliano, acho legal demais, porque a gente tinha um esquema massa. Toquei com o Betinho também outro bateria que eu adorava tocar. Agora, assim, das formações que eu vi do RD, que eu acho mais louca, e aí eu talvez até erre na brincadeira para saber, confundindo as 10 mil formações que o RD teve, né? Mas estava já com o atual batera dele, sabe? Que é um desgrace, o bicho desgraçado, velho. Aí o Gilmar já estava fazendo o vocal, e era o outro moleque, eu não sei o nome dele agora, que até voltou recentemente. Mas não esqueci o nome dele. Que é muito bom. Porque funcionava muito bem. Funcionava muito bem no palco. Os caras o Gilmar tinha tirado a dependência dele do microfone, tinha aprendido, que eu acho que o Gilmar demorou a aprender a estar com o microfone com baixo. Ele demorou até essa... Que para mim, eu adoro estar com o microfone com baixo, porque eu não ocupo minhas mãos. Mas eu achei que o Gilmar demorou. O Gilmar adorava segurar o microfone e sair pulando de um lado para o outro. Quando botou o baixo na mão dele, ele meio que se perdeu, sabe? Mas assim, passou um ano, o bicho já estava... Soltou, né? Soltou. Inventou como é que é o nome do moleque lá do Motorhead? Vocalista? O Leme? O Leme. Pegou um esquema de Leme lá, que ele jogou o microfone para riba, baixou... E ficou massa, ficou massa. O menino do Motorhead é foda, né? O menino... O Leme, velho, né? Então, assim, então, para mim, essas coisas funcionaram. Então, assim, eu participei do RD, eu acho que em três formações. Diferentes, né, cara? Então, assim, eu tava lá no My Brasil, que, cara, eu amo aquele disco é muito bom. Eu acho muito bom. Ele é muito bom, aquele disco. Eu vou te contar que, para mim, o EP, a gravação mais interessante do RD, não existe. Não existe, porque a gente, do My Brasil até o que saiu depois, foi Emputecimento Progressivo, não lembro. Saiu Síndrome de Emputecimento Progressivo, não lembro se foi esse, não. Mas ficou um longo hiato, né? Foi, até a nova gravação do RD, né? Cara? Houve muitas mudanças de formação naquele momento. Então, acho que foi quando o Gilmar saiu do Gama, foi morar em Sobradinho e tudo mais. Então, cara, houve ali dezenas de músicas muito legais. E que foram saindo. Então, você tem lá, por exemplo, gostou? Agora que vai falar o por exemplo, que a gente esquece. Né? O Stu Zepsvoner, a música. Esvonen, aquela música que depois gravaram já com o moleque lá americano, fazendo um vocal. Passa Sirof, vira Shelan, vira Drobota, sabe essa... Aquela música, ela, quando foi gravada, ela já tinha mais de 8 anos. E era muito diferente. A gente gravou ela, eu gravei ela com o Eduardo. O Eduardo, o outro moleque lá de Sobradinho, que eu esqueci o nome dele, e o Gilmar. Tinha uma versão dela que era totalmente diferente. Naquela época a gente gravou várias músicas e depois foi se perdendo. Então, assim, o Gilmar recuperou algumas que foram gravadas, mas eu lembro que eu gostava demais. Tinha uns duas fitas cassete. Eu falei, cara... E como é que era esse processo de composição na sua época, dentro da RD? Assim? O Gilmar sempre foi um cara muito aberto a sugestões e tal, ou ele é um cara ele centralizava essa coisa da composição, da escrita? O Gilmar tinha vamos dizer assim, um álbum de recorte, né? Então ele tinha uma caralhada de coisa escrita que ele queria transformar em música. Então acabava que ele ficava no centro das atenções nessa brincadeira. Mas isso letra, né? Porque a música não. A música ele tinha algumas ideias e lá no estúdio a gente inventava um caralhado de coisa. Ia metendo aqui, vira pra cá. Não, esse trecho aí vai atrapalhado. Não, canto mais rápido. Não. Então vai deixar de ser um punk rock e virar um hardcore aqui, pra você cantar isso tudo.
Não, porque não faz sentido, não, mas a gente pode cortar aqui e jogar lá pro final. Então, isso Vai acontecia. lapidando a Isso, ideia, né, acontecia. cara? Agora, não era incomum ele chegar com a música inteira. O arranjozinho assim pra gente trabalhar em cima. Então, e outras coisas, que a maior parte das coisas que se colocava de novidade lá era os solos para ver o que acontecia. Agora, por exemplo, nessa segunda fase que eu entrei, o Eduardo era um dos caras que ajudava a compor o tempo todo, guitarrista, né, dele. Tem uma música, inclusive, dessa época que chama Face It, que nunca foi gravada. Tem gravado em fita cassete, que eu adoro essa música. Um revão misturado com... Parece o Fate No More. Uma parte dela parece muito Fate No More. Então, a gente cantou em shows várias vezes. Eu gostava muito, tanto toda vez eu deixo ela lá nas minhas coisas, que eu falei, eu vou gravar essa porra ainda. Né? Porque não tem mais a ver, com a RD de hoje não tem mais a ver. Não cabe mais, né? Não cabe. Mas quantas vezes mudou, né? A forma como toca lá. Vai, mais uma. Então, já que a gente tá falando dessa tua fase roqueira aí, queria que você falasse um pouquinho das suas lembranças das bandas Algo e Other Side. Cara, Other Side pra mim foi uma mudança de vida, assim, vamos dizer. Porque eu tava bem mal psicologicamente, foi assim que eu saí eu tinha saído do RD e não estava bem assim. Eu saí do RD por uma coisa complicada, que saúde de filho, né? Aconteceu uma coisa e eu percebi que dessa época eu não podia mais ficar saindo e deixando a chance de acontecer de novo uma merda como tinha acontecido, eu não estar em casa, né? E aí, nessa época, começou. Eu já tinha reduzido bastante, né? Então, assim, aí comecei a fazer com Other Side essa brincadeira de como é que a gente vai fazer isso. Vamos trabalhar assim. Vamos só fazer música. Não quer saber nada de tocar, a ideia é só fazer música. Porque o que acontecia foi que estava o rapaz, Maciel... O Killer? Michael, tá? Te lembrar Michael. O Maciel e o Michael. Ele tava querendo um baixista. Só que eles tinham uma pegada bem metal. E o meu baixo é uma pegada mais hardcore, né? E acabou que eles não brigaram com o meu baixo. Eles resolveram simplesmente fazer uma junçãozinha que funcionou muito legal. Então, mantivemos uma boa pegada do metal, mas toda hora tinha um hardcorezinho no meio lá. Então, assim, e funcionou muito bem. Aí eu fiz uma das músicas, a gente gravou, quando a gente começou a pensar em gravar, a gente já... Estamos lá. Foi legal, foi interessante. A gente tinha músicas... Inclusive, na versão, a gente tocava Communication Breakdown, né? Do Communication Breakdown de quem? Led Zeppelin. E que era uma versão que o Killer tinha colocado. E ficou bem interessante, um pouco mais pesada, né? E a gente foi, né, nessa nossa vibe. Foi bem legal, cara. Do quanto deu certo, foi bem legal. Mas por motivos técnicos não publicáveis, de repente, a gente desencontrou em algum momento, né? Quando aí tem um intervalo aí que é entre o Other Side, porque eu criei o Algo nessa brincadeira lá. Quando a gente teve um rompimento lá com o Alarme, eu e o Betinho saiu e criou Algo. Criou Algo, é ótimo. Criamos a banda Algo. E com essa ideia, né, que a gente queria fazer um pouco mais de música, né, e queria ensaiar. A gente não queria ir tocar no show porque a gente tinha nome, a gente queria tocar porque estava ensaiado, né? Que não estava acontecendo com Alarme, né? Então a gente começou, aí chamamos nessa brincadeira, comecei a fazer umas músicas, né? E o Betinho, eu tinha um amigo que tocava viola e ele falou, pô, queria tocar em banda e eu não tô querendo saber porque não tem lugar que cabe viola. Eu falei, cara, tu consegue emular uma guitarra? E ele, claro, então vamos, velho, vamos tocar. Então a gente teve uma viola de arco antes de ter um guitarrista. E o Cleves era o seu amigo ou amigo do Betinho? Assim, meu amigo. Na verdade... Foi você que trouxe ele para eu trabalhava no Arquivo Público DF, né? E aí ele foi trabalhar lá. E a gente conversando, descobri que ele era música, coisa toda, a gente começou a sair. Então, eu fui padrinho de casamento dele, pra você ter noção. Aí nessa brincadeira toda, a gente falou, falei pra ela, vamos tocar ele, vamos embora. Então, aí foi legal. Aí depois, encontrei o Sadraque, eu conheci, que é o gigante, o negão lá, que tocava uma guitarra desgraçada e não tinha lugar nenhum para ser usado. E aí ele foi pra gente. E o Sadraque, depois de um tempo que estava lá, quando o Betinho teve o diagnóstico lá do câncer, aí eu tava com a Other Side, então a gente chamou o Killer, que não queria ser mais LED guitarra, ele queria ser só base e vocal, e a gente chamou o Sadraque para tocar com a gente. Então a gente teve alguns ensaios, mas nesse período foi que as coisas começaram a dar PT e a gente não montou. Mas lançamos
aquele disquinho, um CD chamado só Other Side, com 4 músicas. E o Algo participou de uma coletânea, junto com o Podreira, com as meninas da RTL, né, cara, foi. e tal. E o Algo teve o CD, que a gente chamou só de Algo mesmo, não botamos nome, que a gente fez um cover do Lupercais, que para mim foi uma homenagem que eu gostaria muito. Uma das coisas, quando eu estava lá na minha pós-adolescência, eu conheci o Sidney, que era o vocalista do Lupercais, né? E a gente tinha muitas coisas comuns, conversava muito, né? Mas aí o bicho vai e resolve. Partiu um pouco. Partiu cedo demais, né? E ele acontece, uma das músicas que eu gostava muito deles, que era o que chama Espectros, né? Eu gosto muito da frase que assim, a que iremos recorrer? A morte nos abandonou. É que Deus não nos tem como filho e o demônio não quer nos adotar. A quem iremos recorrer? Então, eu gosto muito dessa expressão e essa música eu falei, cara... E aí eu comecei e coloquei como ele tinha essas coisas bem pesada, mas gótica, no sentido Bukowski ainda, né? Aí eu peguei lá e coloquei assim, lágrimas vulgares de prostitutas virgens, palavras carcomidas por traças, lágrimas sustentadas por sonhos cheios de vinho envenenados. Eu comecei assim, aí depois entrei com a música dele. Aí eu acho que emendou. Né? Casou, né? E foi dessa brincadeira. Então, assim, do Algo só teve esse material. A gente ficou com as 4 músicas compostas que a gente nunca gravou. E tem essa brincadeira do meu mix, né? Porque eu escrevo muito e algumas das coisas que eu escrevo, eu acho que tem potencial para virar música. Aí vira. Né? Cara, e assim, você já pensou a possibilidade, de repente, de reviver talvez o Algo, né? Trazendo seu filho e chamando o Cleverson para tocar novamente contigo, já que o Cleverson ainda, né, tá entre nós, felizmente, e é seu amigo até hoje, né, cara? Cara, isso aí... eu tenho um projeto que a gente chama... que a gente criou durante a pandemia, que a gente chama hebdomadário. Hebdomadário é uma palavra que significa semanal. E a ideia é que a gente ia gravar uma música cada semana, antes de ter esse nome hebdomadário. Então, a gente ia gravar música cada semana. Como a segunda música a gente gravou depois de 6 meses, a gente deixou hebdomadário só... Então vai ser a semanal, a gente tem intenção semanal, mas não sei executa isso. A gente gravou covers, né? Então, nessa brincadeira, era eu no baixo, fiz voz de alguma coisa, o Marco, que ele não está envolvido com banda, mas ele tocava metal quando era adolescente, fazendo guitarra e bateria, porque ele tem os 2 instrumentos, e o Clefton fazendo piano, e fazendo o violão também, que tava... Então, a gente gravou, a primeira música que a gente gravou foi Hard Sun, do cara chamado Índio, né? Mas que é mais conhecido na versão do Pearl Jam. Né? Aí depois a gente gravou Segue Latino, do Secos Molhados, e depois a gente gravou Baby Corpo de Jornal, Pode Estar Vivo, né? Então, isso tudo meio online, cada um gravava na sua casa o instrumento, vocal, e a gente editava e lançava. E aí, quando a gente gravou Sem Latino, meu filho estava lá fazendo nada, eu falei, Nicolas, grava o violão para cá, porque tem um violão básico e um violão solo bem atrás. Aí ele topou e gravou, e ficou muito legal, nessa brincadeira toda. Então, e aí eu gravei outra música recente, mas é uma música, um projeto meu mesmo, também com esse mesmo pessoal, que é uma das músicas, um dos textos que chama Transformar, que está no livro, né? E ele também participou. Eu não fiz nada com ele, está quietinho lá em casa, porque eu quero fazer um clipe. Mas aí dois caras que eu tentei contratar, o cara falou assim, então, quando é que a gente junta a banda? Eu falei, cara, não tem banda, velho. Não tem banda, é para você pegar o material, tentar pegar a ideia da música para fazer o clipe. Eu não quero... E você vai pegar... Você não faz um lyric vídeo? Translate for me, s'il vous plaît. É aquele vídeo que vai passar na imagem e passar na letra. Eu pensei nisso também, mas assim, eu conheço a minha restrição sobre alguma coisa, a minha incompetência sobre algumas coisas, né? Eu não sou um cara que entende essa linguagem de vídeo. Mas ele tá te fazendo uma oferta que ele faz isso. Ele tá querendo que você contrate ele, cara. É uma indireta, isso, o nome disso é indireta. Eu tenho um negócio todo, cara. Porque... O conceito de estratégia. Podemos pensar sobre isso depois. Então, podemos conversar. Porque eu tenho dezenas de vídeos curtos, a gente tocando, ensaiando e tudo mais. Tem uma trilha, a sonora, que a gente gravou mesmo. Dá certinho. Juntou tudo. E algumas fotografias que eu quero colocar também. Aí.
O material já tem. Então bora ver som aí, bora ver o Cólera com Somos Vivos. Esse aí foi Cólera com Somos Vivos. Ô, Vanderlei Batista, fale-nos um pouco sobre o seu livro, né, recente lançado aqui, ó. Inclusive, eu já comprei esse livro, tem até autografado, está lá em casa. Uma hora eu Já vou ler, acabei né? de ler. Não, já acabei de ler, inclusive, cara. Jura? Já acabei de ler, velho. Eu leio rápido. Então, ó, se você quiser Não adquirir... parece, mas ele sabe ler. Adquira, por favor. Eu queria, velho, que você falasse um pouco do seu livro, Poemas e Textos Agridoces para Amanheceres Nublados, cara. E conte sobre o nascimento desse seu novo livro. E, por favor, fale um pouco dessa... Como é que foi essa seleção, cara, para os ilustradores do livro, né, cara? Porque cada texto vem remetido aqui com uma ilustração, né, do lado e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Bem, isso é engraçado porque é a primeira vez que as pessoas têm falado assim, pô, você lançou um livro, né? E esse deve ser o meu 6º livro. Mas a primeira vez que está acontecendo isso, né? Porque até então foram todos livros técnicos, né? Meu primeiro livro que eu publiquei... A gente falaremos sobre esse livro daqui a pouco. São em 2002. Fale sobre esse aqui, bicho. Tá. Esse. Perfeito. Esse aqui, ó, ele vai falar sobre ele. Depois a gente vai falar sobre outros, Perfeito. cara. E aí o que acontece, né? Já, como eu falei para você, assim, eu sempre escrevo bastante, né? Então, no começo, a minha escrita era escrita que os psicólogos aconselham, né? Se você tem uma crise, alguma coisa, botar no papel te ajuda a tirar isso um pouco da mente, né? E eu sempre fui muito disso. Então, para mim era conto. Eu escrevia muitos contos. Tem alguns que eu acho maravilhosos que eu não sei em que cuca eu enfiei. E que eu vejo quando eu falo, cara, eu escrevi aquele negócio, como é que seria, cara? Eu tenho que achar isso, porque eu gosto demais dele. E eu lembro Você da não história. consegue escrever novamente? Não, porque eu lembro da história. Eu lembro, só um comentário. Que era um cara que, de repente, ele acha num subúrbio, um negro, que acha no subúrbio uma coisa qualquer, que eu não lembro que coisa que era essa mais, e que ele coloca, e ele se vê Papai Noel. E aí ele começa, essa coisa que ele coloca nele, não sei se era uma roupa, o que era, ele consegue chegar, através da sombra, consegue chegar dentro da casa das pessoas, e ele começa a ajudar as pessoas nessa brincadeira. E dava, e também ele é negro. Então, em determinado dia, eu lembro como é que termina a história, ele é baleado. Porque entrou na casa para ajudar alguém. Então, assim, eu lembro dessa história. E eu lembro que eu adorava esse texto. Eu não sei o que eu fiz com ele. Porque o problema é esse meio, cara. Esse meio, essa coisa do meio. O que aconteceu no meio para ele chegar numa situação em que ele foi baleado? Então, eu não lembro disso. Mas eu já peguei no papel 3 vezes tentando, pô, mas o que aconteceu aqui? E desisti. Então, eu fazia muito isso. E aí, quando comecei a entrar em banda, eu comecei a fazer já com outro viés, pensando, pô, isso aqui talvez vire uma música, não vamos encurtar essas coisas, não vai ser mais conto, não. Vamos tentar resolver isso aqui. Então, eu fui desse negócio todo, mas fui escrevendo. Então, isso, tem textos aí, cara, que tem mais de 30 anos. E tem textos que tem 2 meses. O texto que encerra, chama Reverso, eu fiz porque esse livro ele é muito eu porque a arte é minha, os poemas são meus, as pessoas que participaram são meus amigos, né? Então, assim, o prefaciador... E você que pagou. E eu que paguei, exatamente. O prefaciador é meu amigo de muito tempo, o Simão de Miranda, e todos os ilustradores são pessoas que trabalharam comigo em arte em algum momento. Inclusive, consegui colocar os meus filhos, porque as divisões de capítulos foram que fizeram com aquarela, e a minha namorada eu convidei também para fazer isso, porque ela é artista plástica também, ela fez duas coisas para mim, conseguiu escolher, parece que me conhece, escolheu 2 que eu achei mais fantásticos poemas, ela conseguiu escolher esses 2 e ilustrou. E só 2 pessoas que são amigos recentes, mas que eu não conheci como artista, mas que alguém me indicou, falou, cara, tá, pô, faz. Eu falei, caralho, deixa eu falar com ele. Então, assim, o processo foi esse. Eu, há uns 15 anos atrás, eu quis escrever um livro de poemas. Mandei para um amigo analisar e eu não gostei, e falei para fazer o prefácio, me orientar algumas coisas. Aí os comentários que ele fez, eu falei, aí ele só faltou escrever, tá uma merda. Então, eu peguei aquilo para mim e falei, deixa quieto. Não estou preparado para escrever. Não é o momento. Não é o momento, não. Então, agora, recentemente, passei por essa história da minha separação, e essa minha separação me fez
repensar várias coisas minhas. E uma das coisas que eu pensei foi, cara, eu adorava escrever, eu adorava pintar, eu adorava compor, e eu andei parando com isso. Então, voltei a compor, voltei a pintar, e faltava aquela caixa cheia de poemas lá em algum lugar. Aí eu falei, bem, agora tenho outra idade, tenho outra maturidade mental, intelectual, vou ler aqueles poemas todos. Aí lia, cara, escrevi essa porra. Tinha mais de 80, cara. Aqui tem 16. Desses que eu... Nesse período, acabei escrevendo outras coisas que eu gostaria de ter colocado, mas já não estava mais. E aí, fui lá, pensei, pô, vou tentar, com a CIA Lápis da Lua, publicar isso. E aí, me explicou que o processo era muito lento. Teria que ter um edital, teria que entrar nisso e falar. Eu falei, velho, cara, não vou entrar nisso. Aí, fui para casa e vi uma frase que eu já vi em algum lugar, alguém já me falou. Sei que veio na minha cabeça assim, quanto custa um sonho? E eu falei, velho, aí liguei para algumas pessoas para ver quanto ficaria fazer esse livro. Eu falei, velho, vou pagar essa porra. E aí liguei pro Gilmar e falei, Gilmar, e se eu fizer o livro, dá para lançar aqui? Nascia da Lápis da Lua? Ele falou, claro, velho, a gente faz lançamento o tempo todo. Então, vamos preparar ele. Vai ser quando? Eu falei, não, velho, ainda tem que ter o livro. Eu tenho que ter o livro. Aí expliquei para ele o que eu queria fazer. Mas eu falei para ele de cara, olha, não quero que seja um livro. Eu pinto, eu faço teatro, faço cara do caralho, eu não vou fazer um livro só de texto. Não, eu vou fazer ilustrações. Então, meu problema agora vai ser eu produzir essas ilustrações. E aí o Gilmar fala assim, cara, tanto brother que você tem aqui do Gama que faz arte, e você fez arte com ele, vai ficar de jeito? Eu falei, velho, mas, cara, os meus amigos fazem arte, quase todos são profissionais. Eu vou ligar pro cara e falar assim, faz uma arte para mim de graça? Eu faço o tempo todo. Pois é, eu fiquei, mas eu fiquei assim, eu falei, cara, não vou me sentir confortável fazendo isso, né? Aí o Gilmar me sugeriu... Foi. Mas ele tem dinheiro. Sim. Ele tem dinheiro. Mas cara, estamos falando de uma coisa que a gente vai aprendendo. Cara, esses projetos são projetos, e aí foi quando caiu a ficha. É um projeto de amigo. Então a gente não vai cobrar, né? Então, eu comecei a falar, o Gilmar me deu, o primeiro telefone que o Gilmar me deu foi do amigo nosso, pessoal, Tadeu, Hermínio Tadeu, que é pintor de longa data, muito bom, inclusive. Aí eu liguei pro Tadeu e ele não atendeu. Liguei pro Tadeu e ele não entendeu. Aí eu falei, foda-se, vai dar errado, né? Recentemente, no lançamento, o Tadeu falou o seguinte, cara, você nunca me ligou. Quando você ligou, eu falei, cara, o bicho vai falar que o Gilmar morreu. Não vou atender essa porra. Caralho, velho. Não vou atender. Ele falou isso na frente do Gilmar, agora o Gilmar falou, porra, Tadeu. Ele falou, cara, o cara nunca me ligou. Qual o motivo dele me ligar? Só pra dar uma notícia ruim, velho. Eu não vou atender essa porra. E aí eu mandei um vídeo, um áudio pra ele, aí ele ouviu, ele falou, aí ele falou, pô, Wander, eu topo, velho, eu quero, posso fazer, só posso um? Eu falei, não, velho, eu te mando aqui vários e você escolhe o que você quiser. E aí, pô, quando deu certo com o primeiro, eu falei, relaxei. Aí fui ligando para alguns, mandando mensagem, ligando, cara. E, para minha surpresa mesmo, todos falaram ok. Teve 2 problemas aí. Um, que foi um amigo que não mora mais em Brasília, mas que ele estava deixando para depois, e aí ele teve que fazer uma cirurgia dos olhos. E o outro é que era um sonho meu. Não sei se vocês conhecem o nome, Dalmácio Longuinho. Eu conheço. Deu de nome, né? O Dalmácio, cara, porque o Dalmácio ele sempre teve uma pegada de pichação. Ele pintava paradas de ônibus, fazia as paradas assim, tudo parecia essas coisas muito punk, né? E eu queria muito ele. Só que ele estava parado já há muito tempo, porque tem um problema de saúde na família, estava dedicado a isso. E aí o Gilmar me deu o telefone do filho dele, que também pinta. E eu falei com o filho dele, falei, não, eu convenço meu pai. Ele foi o último a entregar, cara, mas é o desenho que eu mais gosto, porque todo mundo que estava lá falou assim, o Dalmácio fez um trabalho novo. Então, assim, isso para mim foi muito, muito legal, tá? E aí, depois disso tudo pronto, eu chamei o Simão. E falei, Simão, o livro vai sair, tá? É assim que vai acontecer e tudo mais. Que hora que eu posso te mandar? Ele, quando você tiver os poemas. E aí eu mandei para ele. E aí, quando eu recebi... Ler uma frase, posso aqui? Claro, por favor. Isso aqui, cara, eu falei, cara, vou encostar na parede e ficar com a garrafa de vinho aqui e vai se tomar inteira. Wander não é apenas um escritor, ele é um artesão da alma,
um explorador incansável das múltiplas formas de arte. Ele nos convida a entender que a vida, assim como a arte, é uma concha de retalho costurada com fios de conto, teatro, música e poesia. E é exatamente essa pluralidade que torna essa obra tão singular e profunda. Eu falei, quer quanto? Cara, eu gostei demais, assim, porque foi uma tentativa de verdade de fazer um trabalho de amigos. E o Tadeu, lá na reunião, lá no dia do lançamento, falou essa frase, falou assim, cara, foi muito bom participar sabendo, que eu não sabia, até o Wander falar depois, que todas as pessoas que estão aqui são pessoas com quem eu já trabalhei e que tinham saído da arte e que agora voltaram para participar disso. Então, assim, eu me senti um privilegiado nessa brincadeira toda e o fato deles terem aceito, para mim, foi fantástico. Então, assim, é o primeiro. Eu falei pro pessoal assim, pessoal, e o outro? Falei, cara, eu não vou falar que não vou fazer o outro, porque eu não ia fazer o primeiro. Então, vamos ver, vai que. Agora, cara, das ilustrações especificamente, assim, eu gostei muito, cara, de uma do Alex. Né, cara? Alex. Aí eu falei, caralho, essa aqui eu deu vontade de colocar na capa de um CD, saca? Tipo, fazer uma camiseta. Falei, porra, muito foda essa da linha. Inclusive, foi aquele ilustrou, foi um dos poemas que eu mais gostei, mais me identifiquei dentro do livro, saca? Assim. Sim. O poema, esse poema, eu fiz ele para ser música. Tá? Imaginei. Porque ele é meio ritmado, exatamente. Né? Aí o refrão sou contra a pena de morte, pessoas abandonadas à própria sorte. Não sei se estão de chegada ou partida. Eu sou contra a pena de vida. Então, a brincadeira é essa. Quem está lá, dentro de uma favela, ferrado, lascado, está com a pena de vida. É obrigado a viver nessas condições. Então, essa é a ideia da música, né? E o Alex pegou a ideia total, cara. Ele desenhou uma favela dentro de uma forca. Caralho. Cara, quando eu vi isso aqui, eu falei, caralho, Alex! Absorveu a ideia totalmente, né? Total. Então, assim, tem várias artes aí que eu sou apaixonado, cara. Algumas que são exatamente aquilo que eu imaginei quando eu escrevi, outras que não tem nada a ver. E eu falei isso lá no dia do lançamento. Eu não sei se que eu gosto mais. Porque aquelas que distorcem tudo que eu tinha pensado, para mim, é o que a gente quer quando está escrevendo. Inclusive, se fazer uma reclamação no ar aqui, ele me mandou o convite do lançamento do livro dele, cara. De manhã. Aí eu falei, porra, ele me mandou. Eu falei, pô, massa, velho. Vou, né, cara? Que dia vai ser? Vai ser hoje, faltando 15 minutos pra começar a porra. Aí eu falei, ô, filho da puta, quando você não quer convidar, você não convida, velho. Manda em cima da hora, velho. Mas eu achei que você abriu o guarda-chuva assim e descer lá. Sério pop, sério. Foi mal. Pois é. Então, cara, já que tu falou desses outros livros que você fez, né? Que você fez os livros acadêmicos. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, se você fazer esses livros, você teve o mesmo prazer do que o livro de contos? Os poemas? Não. É engraçado que é outro viés, né? Meu primeiro livro, ele sai da orientação que alguém me dá sobre como é que você resolve o problema, né? Então, eu era chefe da área de gestão de documentos do Arquivo Público do DF, e me atribuíram a tarefa de criar uma política para tratar documento digital, né? Eu comecei a pesquisar e descobri que não tinha porra nenhuma escrita, né? E aí eu fui na UNB e falei, gente, porque eu tô fora da UNB há tem 2 anos, eu queria a ajuda de vocês. O que é que tem sobre isso aqui para eu poder me orientar para eu criar essa política? Aí o cara falou assim, não tem nada, velho. Esse assunto é novo, ninguém está falando sobre isso. Por que você não entra aqui e faz a tua pesquisa e resolve o teu problema lá? Aí eu entrei para o mestrado fazer isso. Então, eu fiz o mestrado. No mestrado, o resultado do meu mestrado é o primeiro livro. Nessa época, eu fazia parte de uma associação de arquivistas e o presidente viu a dissertação e falou, vamos publicar isso? Porque não tem no país nada sobre isso, né? E foi. E, de fato, a minha pesquisa é a segunda no país sobre isso, só que a primeira a ser publicada. A segunda, antes disso, tinha uma pesquisa de uma pesquisadora de São Paulo, a Ana Carla, que falou sobre gestão de e-mails, né? E em seguida teve da Roseli Cury, que é sobre o mesmo tema que eu, só que outra abordagem. A Roseli Cury é professora, né? Eu não sei se é ainda da UNB, né? Não, ela é do Rio. Ela era da Fundação... Na época trabalhava na FUNAI, mas ela é da Fundação Casa de Rui Barbosa.
Inclusive, Roseli, obrigado, Roseli. Sei que você não vai ouvir isso, não, porque não está na sua praia, mas obrigado pelo. Ela leu meu livro, esse livro ela leu e comentou muito. Falou assim: ela falou que as coisas que ela mais gostou, ela gostou da frase "Sou contra a pena de vida", e que ela mais gostou talvez tenha sido o texto lá, Transporte Urbano. Se lembra Que é o que ganhou o prêmio, né? Não, o Transporte Urbano é aquele do. O que é o prêmio lá foi o do. Nuvens. Aquele Nuvens. O Transporte Urbano é aquele do cara que separa da menina, que é o texto maior. É um texto. Teve 2 premiados, né, aqui. Acho que. Sim, tem um que foi publicado, que é outro. Não tem o troco. Não tem que fala do passagem do Exatamente. Cobrador que não se sentiu, não tem troco. sentiu, cara. Várias vezes. Quem de nós ali não passou várias por isso? vezes, né? A gente brigando. O texto fala sobre você entrar no ônibus e o cara fala assim: não tem o troco. E você dá 10 conto, a passagem é 2, e o cara fica te enrolando lá e não te dá esse dinheiro. E uma hora você desce, sem troco. e foi uma experiência quase real. Ele tem 5% daquilo ali é mentira. Os outros 95% é inventado. Ô, Wander, umas curiosidades antes de terminarmos, cara. Quantas poesias você já perdeu por estar em um lugar sem papel e caneta ou sem um celular para registrar a inspiração? E com qual periodicidade você costuma conceber as suas poesias? E, por último, quando você escreve, você meio que até começou a falar sobre isso, você já imagina esses poemas musicados, cara? Então, do começo. Muitas, cara. Muitas. Principalmente mais recentemente, porque eu aprendi a olhar para tudo de uma forma diferente, uma forma pensando... na década de 90, o Quintana já falava que o poeta é aquele que vê a mesma coisa que você vê, só que fantasia. Então, eu comecei a prestar muita atenção nisso aqui. Alguém que olha para essa cena aqui e vê 3 caras feios tentando fazer um programa. 3 caras feios, não. 2 e um... joiado. Eu falei 3 caras feios porque você vale por 2. Eu tô me tirando dessa. Ele e o nariz vale 1. Mas aí é o que acontece. Quando você começa... Então, assim, todo mundo pode ver isso. E a gente pode olhar para o outro lado e ver 3 amigos conversando. Que muda totalmente o viés dessa perspectiva. Né? Então, você não está falando se é bonito, é feio, se é legal, não, mas são amigos conversando. Então, isso, você já começa a criar um bando de coisa aqui. 3 amigos se encontraram, lembrando o passado. Olha o tanto de coisa diferente que já vem aqui. E não é 3 caras fazendo um podcast. Que é muito mais interessante. Então, nessa visão, é quando você está olhando para a rua, por exemplo, num ônibus, e uma coisa rara que acontece, uma borboleta pousa na janela ali. Você pensa em 10 mil coisas, velho. E fala... Cadê? Caneta, celular. Mas o celular é diferente você criar um poema, pelo menos para mim. Eu já peguei celular para fazer anotações para o meu livro de teoria. Eu falo, falar sobre a questão da LGPD... quando é a produção do cara, mas que ele fez junto com a instituição. Então, só escreva assim. Agora, falar assim, eram asas bonitas, transparentes, porque é uma coisa que não sai naturalmente. Então, é legal você ficar... Eu andava com um caderninho antigamente para compor. Eu ia escrevendo, riscava, escrevendo, escritava. Quando apareceu uma ideia boa, aí eu botava, ficava... sabe, músico amador, que não sabe mesmo, essas coisas assim. Então, você cantava mais ou menos o ritmo e depois chegava em casa e fazia. Agora, de fato, assim, hoje eu não tenho me dado a obrigação de escrever. Eu deixo acontecer. Então, assim, mas em casa tem sempre um papelzinho lá parado, em algum lugar. Se às vezes eu realmente sento para trabalhar e não está vindo ideia, eu falo, vou escrever um poema. Escreve 300 coisas, apaga depois. Mas tem ideias. Então, assim, eu acho muito legal essa história de escrever a ideia. A ideia é um cara sofrendo, sentado numa pedra, e o rio passando, e vem uma carta de amor, que não é para ele. Então, assim, o que é que estudar para você escrever sobre isso? O cara está sofrendo por um amor, e vem uma carta de amor ali que não é para ele, mas que dá uma perspectiva nova para ele naquele momento de leitura. Você se joga a isca, né, meu? Exatamente. Joga a isca, vai, de repente você fala, que ideia besta. Mas deixa ali, vai, que outra hora você chega, cara, que massa isso aqui. Eu sempre eu demorei acho que 2 anos para escrever um poema a partir de uma ideia que eu tinha, que era 2 árvores entrelaçadas,
e que naquele meio ali era um portal para outro lugar. Eu passei 2 anos ali e falei, cara, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí. E nunca saiu. E um dia eu estava muito mal, andei de noite, saindo de noite, bebendo vinho sozinho na chuva, e ali pelas 100 e tantos, da Asa Norte, eu passei numa área muito, assim, só grama, e tinha uma árvore assim no meio. Cara, eu fiquei olhando e na minha cabeça... Mas você não estava bêbado nessa hora, não? Não estava, mas assim, na hora que eu vi essa árvore, eu pensei no poema que eu nunca tinha escrito, na ideia, e fui andando assim, falei, cara, vou passar pelo meio. E na hora eu passei de lado. A cabeça estava tão assim, cara, sabe assim, naquele dia, naquela noite saiu o poema. O poema saiu, não está nesse livro. Saiu esse poema, porque a ideia ali aconteceu, muita coisa aconteceu. De você, sabe a frase que você vem de cara, a chuva lavava a lágrima, o vinho mexia, atrapalhava o seu sangue, sabe? Você tem metáforas muito legais para usar. E aí só depende de conseguir organizar elas num texto bom. Eu não sei quem que escreveu isso, acho que foi o Pablo Neruda, não sei se... que ele falou, escrever é muito fácil. O pessoal fala, como é que você escreve? A gente falou, escrever é muito fácil, você começa com a letra maiúscula e termina com um ponto. Aí o meio você enche de ideia. Por aí, cara. E assim, e ainda tem esse famoso que aconteceu, que eu perdi, tá? Sabe, a gente tem uma frase que é bem complicada, sempre todo mundo fala isso. O pior crítico seu é você. Quantas coisas, e eu vou falar de você, Felipe, porque você é o cara dos 1000 projetos. Quantos projetos... É crítico pra caralho. Quantos projetos você já jogou fora e falou assim, não, isso não vai dar certo? Vários, né, cara? Pois é, e pode ser que daria, mas você já botou lá, então, e às vezes você fala, isso que eu te falei, eu não ia chamar ninguém, cara, eu ia botar para eu fazer sozinho as artes. Porque eu achei que ninguém ia aceitar. Eu convidei, todo mundo aceitou. E minha mãe falava assim, que é a famosa frase, todo mundo fala até hoje, né? Não. Já tem, né? Já tem, né? Pô, vai que agora, como é que agora o pessoal sacaneou isso, né? O não já tem, agora eu quero a humilhação. É isso, gente. Assim, Bicho, não é fácil, mas é divertido. E se alguém quiser comprar esse seu livro aqui, e os outros acadêmicos também, quem é da área de arquivologia, esse cara aqui é um mestre da arquivologia, eu sou o traidor do movimento. se alguém quiser comprar o Poemas e Textos Agridoces, cara, como pode achar, como faz para adquirir esse livro? Hoje, mais comigo no meu e-mail, que você não tem aí, vanderbsantos@gmail.com. Mas eu estou colocando, se tudo der certo, hoje ainda, porque ele já combinei com eles, onde eu lancei lá na Paradeiro, né, que é na 309 Norte. Eu já lancei lá, eu lancei o livro lá, e eles pediram para eu deixar os livros lá. Então, eu lancei o livro em dezembro, até hoje eu não fui lá deixar os livros para vender. Mas eles já combinaram, então assim, eu vou deixar poucos, se sair eles vão pedindo mais. E Lápis da Lua também vai ter algum exemplar para vender lá? Já combinou com os proprietários, os batistas? Eu não combinei porque eu acho que o Lápis da Lua não pode fazer isso. Não pode ter um lugar de venda lá. Não pode, porque deixa de ser essa história de associação ser fim lucrativo, essas coisas todas. Assim. Então, eu não sei, não perguntei para o Giovanni, mas até onde eu lembro, isso não pode acontecer. Bicho, respondidas as perguntas aí, muito obrigado mais uma vez por ter colado nesse programa aí, ter esse desprazer de ver a cara do Frajola, vendo a cara do Frajola, isso realmente é meio nauseante, falou né, bonitão. cara? Não, mas pior foi meio nauseante. ficar vendo piu-piu, né? Foi mal. Só piora, né? Só piora, isso que ele não bebeu, cara. Só piora, né? Isso que ninguém bebeu aqui, né, velho? Cara, você tem quais lembranças, suas saudades, maiores saudades do Gama, cara? Gama, pra quem não conhece, a gente costuma dizer que é uma cidade mais punk do Distrito Federal, cara. O que você guarda com mais paixão do Gama, velho? É porque aí tem que relativizar, né? Por exemplo, falando assim, eu participei de alguns projetos de arte lá, eu pintei parada de ônibus. Então, assim, esse projeto de pintar parada foi uma coisa maravilhosa, que você passou o dia, você ficar andando para ver o pessoal pintando as paradas, e é literal, né? Não é igual a gente falou hoje, qual parada que está acontecendo? Não, é a parada de ônibus mesmo, né? Então foi divertido, assim. As saídas, por exemplo, Praça dos Artistas, que você com certeza ouviu falar, né? Então, perto da delegacia antiga ali, da 14ª, tinha uma praça que o pessoal sabia que ia encontrar a galera, vai para lá.
Depois a gente descobre pra onde vai, porque geralmente alguém lá sabe. Mas um bando de maconheiro perto da delegacia não era um bom. Não era uma boa ideia, A né? gente estava velho? protegido. A gente estava protegido. E aí, cara, aí vem lá para o Cine Itapuã. O Cine Itapuã, quando era cinema ali, era muito divertido. Então a gente perdeu bastante. Aquela praça lá na frente do Cine Itapuã, o Giovanni continua o tempo todo Continua fazendo coisa lá, né? coisa Ainda lá. bem, né, velho? Então isso é legal. Recentemente, eu soube, eu não estou participando, mas vamos falar de memórias, né? Então, a minha galera do skate, a gente construiu a primeira pista de skate do Gama. Aliás, você se fudeu muito andando de skate, né? Não, Umas só- 400 cirurgias no joelho, né, velho? Então, assim, eu tenho uma saudade imensa daquele pessoal por conta disso. Assim, o Gama, para mim, sempre foi... acho que, vamos dizer assim, eu virei mais ou menos adulto quando eu vim para cá. Até lá, era uma pessoa que curtia muito a vida e estava lá me divertindo e tudo mais. E esse peso que a gente tem quando é adulto, né, de construir família, de não sei o quê, de criar, de ter um objetivo de vida, isso parece que não me afetava. Eu já tinha um trabalho que eu tenho, já tinha um começo de produção intelectual, mas isso parece que não me afetava, porque estava aquela porrada de gente lá, vagabunda, igual você, né, que te chamava para as coisas. Que se eu estivesse lá, eu tenho certeza que talvez eu pintasse ainda de verdade, porque eu ainda pinto, mas hoje eu pinto quando dá, eu tô lá, eu tenho uma tela lá que eu comecei tem 8 meses. Tá lá. Começando, tá, o desenho, o projeto tá lá, mas uma hora eu termino. Então, assim, se eu estivesse lá no Gama, provavelmente já tinha terminado esse mais 3. Então, porque eu me dedicava muito a isso, eu queria estar nesse meio O artístico. meio influencia muito, né, cara? Exatamente. Hoje aqui, você fala assim, quais são as pessoas que você conhece aqui no plano que fazem o que você faz? Os skatistas. Eu participo de um grupo de skatistas que chama BSB Skate, Surf Skate BSB, que é de WhatsApp. Mas, cara, a gente se encontra toda semana. Os caras hoje estão lá na pista de skate me sacaneando lá porque eu não vou. Então, assim, e a galera que tem um mais novo, tem 8 anos, mais velho tem 62. Que no caso é você, né? Não, eu só entrei lá porque tem gente mais velha do que eu. E é muito divertido. A gente agora, uma semana atrás, a gente fez uma festa lá, direito à banda, porque tem um dos caras que tem banda, tudo mais, tocando. Toquei lá, porque eles botam o microfone aberto para gente tocar baixo e tudo mais. Super divertido. E a galera, tinha mais de 30 pessoas lá, tudo andando de skate. Então, é uma vibe legal. E isso acontecia antigamente com o povo da arte, do teatro. A gente encontrava lá movimento cultural, né? Porque eu lembro que todo mundo falava assim, movimento cultural é um nome chique para a gente dizer que vai para o boteco com a galera. Que é uma sacanagem. Mas, assim, durante muito tempo havia uma conexão, uma conjunção de interesse para que aquilo funcionasse. E o Gama sempre foi um ponto disso aí. E hoje não sei como é que tá mais, estou fora. Cara, o Gama continua pulsando muita arte, cara. E muito fruto disso, assim, cara, por conta do Giovanni Batista, né, cara? Que é seu irmão, né? Que te produz cultura lá pra caralho, seja no lado da lua ou no meio da rua, em frente ao Cine Itapuã, né, velho? E, cara, eu acho que sua mãe tem um orgulho da porra de vocês, velho, na boa. E eu tive o prazer de entrevistar sua mãe e foi muito legal, velho. Foi muito legal. Nossa, Mas não lembro, não. Ela falou verdade? Ou ela mentiu igual a gente? Não, ela falou a verdade, pra caralho. Velhinha, perdeu ela 2 anos atrás. Já quase, né, velha? 2 anos atrás, não. Agora, em setembro, faz 2 anos. Vai fazer 2 anos. Cara, a gente tem que finalizar, porque senão o dono da rádio vai matar a gente. Mas pra finalizar, bicho, há 15 anos atrás, você mandou esse livro pra um cara fazer um prefácio. Uhum. Ele fez e você desistiu do livro. Sim. Para esse novo livro, você chegou a cogitar em mandar para esse mesmo cara que há 15 anos atrás se desaconselhou a lançar o livro, velho? É o mesmo. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Assim, e inclusive, o fato dele ter escrito isso no prefácio foi que me falou, cara, a minha seleção funcionou. A minha seleção funcionou, porque eu fui tirando mesmo. Então, assim, essa coisa, ser o pior crítico, né? Então, se eu já tirei essas merdas aqui, o que sobrar deve ter sido, no mínimo, bom, né? Eu achei muito legal, gostei demais, assim, eu pensei muito. Eu quase chamei o Lelê para fazer. Escreve pra caramba, né? Escreve muito. O poema Nuvens que eu escrevi, o Lelê escreveu um outro poema baseado no poema Nuvens. Porque tem uma frase do meu poema. O que é o poema Nuvens? É um poema visual. Aparece a palavra nuvens 300 vezes junta. Aí depois eu vou separando de letra em letra, e depois de pedaço em pedaço. E depois eu coloco embaixo assim, a forma como ela se agrupa e se dispersa é o que me apaixonou.
Só que na segunda linha do poema, terceira linha, aparece nuvens, nuvens, nuvens. Não era essa a minha intenção, mas estou falando, você vem nu. Vai lá, Cid. E o Lelê pegou isso, eu não tinha percebido. O Lelê pegou esse nuvens e escreveu um outro poema baseado nesse negócio, nuvens, da palavra nuvem. Eu falei, porra, velho, você só sabe o que você escreve, né? Você não sabe o que a pessoa vai interpretar. E quando ele falou isso para mim, eu falei, calma aí. É isso mesmo, está escrito desse jeito aqui. Como é que eu nunca notei essa porra, velho? E assim, eu fiquei bem contente com essa coisa, quando isso acontece, sem a gente querer. Porque aquilo que a gente está tentando passar, massa, a gente assusta quando as pessoas não percebem. Ó, terceira linha. Que magrelo, você que não sabe ler. Pode crer. Não é? E assim, eu falei, pô, que massa. Então, assim, o poema se constrói ele mesmo, não foi eu. Simplesmente aconteceu. Então, isso eu acho legal também. Beleza, então é isso. Vamos fechar com qual Bora som fechar aí, com o som velho? aí, bora fechar com a RD e o som Mais Brasil. Opa, massa. Dá um pause lá e... tirar o retrato e continuar a gravar. Pra acabar. Cadê aquela menina que passou o blush? Eu selecei. Você é que faz as coisas na sua cara. Você que ele ainda fez assim, né? Tá gravando essas porra. Cara, é mesmo. Já tem o corte final aí, ó. Vai lá.